Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. Nosso personagem de hoje é Isildur e o nosso assunto é a intenção do coração. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de Romanos, capítulo 8, verso 27, que diz: E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Isildur foi o filho do grande rei de Gondor e Arnor, Elendil. Acompanhou o crescimento do poder de Sauron e seus orques em Mordor. Nascido na lendária ilha de Númenor, tinha um irmão mais novo chamado Anarion. As relações entre os elfos e númenóreanos deterioraram pelas razões que a gente já falou um pouquinho em outros devocionais nossos. Em meio a toda a revolta que ocorreu, poucos permaneceram fiéis às tradições dos ancestrais de amizade com os elfos, entre eles a família de Isildur. Antes da queda de Númenor, alguns fiéis conseguiram prever o que ocorreria e fugiram em barcos em direção à Terra-média. Elendil será o alto rei dos reinos de Arnor e Gondor, entregando a regência desse último a Isildur e Anarion. Elendil e o alto rei dos elfos, Gil-galad, formaram uma aliança para derrotar Sauron de uma vez por todas, na chamada Guerra da Última Aliança. Após um cerco na cidade de Mordor, que durou 7 anos, o Lorde das Sombras enfrenta os 2 reis que morrem na batalha, mas deixam o Senhor do Escuro vulnerável. Isildur usa a espada partida do seu pai, Anarsil, para arrancar o Anel da mão do seu inimigo, derrotando-o. Elrond o aconselha a destruir o Anel na Montanha da Perdição, mas ele se recusa, ficando com o artefato, pois queria usá-lo contra seus inimigos. Depois de alguns anos governando os reinos de Gondor e Arnor, partiu com seus filhos mais velhos e um destacamento de 200 soldados por todo o território de Gondor. O grupo foi atacado por orcs de maneira avassaladora, com a morte de todos, com a exceção de Isildur, que usou o anel para fugir, através da invisibilidade que ele oferecia ao portador. Durante a fuga, entrou em um rio de águas turbulentas nos campos de Lys, perdendo o anel nele. Sem a proteção que a joia concedia, foi morto pelos orcs com flechas em seu coração e garganta. O anel permaneceu oculto por séculos no fundo do rio, até ser encontrado por hobbits do clã Cascalvas. Mas essa é outra história, né? No último devocional relacionado a personagens do Senhor dos Anéis, falamos sobre como Galadriel resistiu ao poder da corrupção do Anel. Hoje percebemos que Isildur teve diante de si exatamente a mesma escolha que a Senhora de Lórien, mas fracassou em resistir à tentação. A intenção em usar o poder maléfico do anel para combater o mal pode parecer uma boa ideia a princípio, mas com o tempo cobrou seu preço, custando a vida de todos os seus filhos mais velhos e a sua própria, sem testemunhas nem um funeral real. Pensando um pouco sobre essa triste história, precisamos sondar as intenções em nossos corações para perceber quais são nossas influências mais profundas, o reino de Deus ou a lógica que rege o mundo em que vivemos. Isildur queria combater o mal com o mal, e essa foi a sua ruína. Adotamos uma postura semelhante quando tentamos usar práticas condenáveis na palavra de Deus com uma
entre aspas, boa intenção. Isso acontece quando mentimos para alguém próximo para evitar que essa pessoa fique muito triste ao ouvir uma verdade difícil, ou ainda quando somos levados a participar de discussões inúteis nas redes sociais com uma falsa premissa de defender a fé cristã. Nós temos percebido que nos nossos dias algo chamado de espírito de cruzadas, sabe? Em que os cristãos que deveriam propagar o amor de Jesus resolvem combater aqueles que pensam diferente, seja no campo religioso, cultural ou político. Ao longo da história, em diversos momentos, a cristandade deixou de lado os princípios bíblicos para usar as mesmas armas da sociedade. Todas as vezes em que isso aconteceu, o resultado foi catastrófico, pois a Igreja de Cristo se igualou no discurso e na prática a grupos que historicamente combateu. Tome cuidado para não abrir mão dos princípios do reino, para fazer concessões que comprometam o seu testemunho diante dessa geração. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.